Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso estudo. Estamos quase finalizando as cartas do Caminho Sagrado. Esse é o nosso penúltimo encontro. A gente vai falar sobre as cartas de 39 a 42 do livro. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês podem confirmar se estão me vendo bem e me ouvindo bem. Pode ser pelo chat mesmo, ou pelo microfone. Maravilha. Então, muito bem. A gente vai começar o estudo de hoje com o povo Pedra. A carta do povo Pedra. Está aqui. Eu não estou com as minhas cartas em mãos, mas o livro. Portadores dos registros da terra. Tereis a bondade de explicar a história que nos deu a luz, a verdade que só vós comportais? Como as vossas primas dos mares, as conchas que nos permitem ouvir os sagrados murmúrios, são a chave da história que nos é cara. Povo Pedra, queremos ouvir-vos, ensina-nos os antigos meios para que possamos construir um futuro baseado na oração e no louvor. Bem interessante, né, a forma como essa poesia da Jamie traz, né, com tanta devoção assim as pedras, né? E é muito bonito, né, o que todas as culturas nativas e as culturas ancestrais têm essa reverência ao povo pedra, né? Porque o povo pedra nada mais é do que os primeiros habitantes desse nosso planeta aqui, né? O povo mineral, o reino mineral, que é tão básico, né? Tão necessário, tão fundamental. A gente vive em cima praticamente do povo pedra, né? Então, desde os primórdios, as culturas ancestrais vão ter essa reverência às pedras antigas, aos cristais, às rochas, às montanhas, por esse entendimento de que eles estão aqui há muito, muito mais tempo do que nós, né? Antes de qualquer ser vivo, o povo pedra já estava aqui, porque eles fazem parte desde a origem, da formação do nosso planeta. Então, eles vão carregar os registros e as memórias do nosso planeta. O povo pedra, o povo mineral, ele é sólido, ele é firme, ele sustenta a energia, ele capta a energia, né? A gente pode ver como uma pedra aquece pelo sol, aquece pelo calor do fogo e ela retém aquele calor, né? Então, as pedras têm o poder de reter energias. E todas as culturas ancestrais vão falar sobre isso e vão utilizar esses benefícios, né? Utilizar os benefícios do povo pedra. E aí a Jamie já começa trazendo a importância, né, das pedras como pontes para a gente acessar memórias, né? Como assim memórias? Então, se a gente olha para o nosso corpo biológico, né, que é constituído de vários elementos químicos, de água, enfim, a substância que mais demora para dissolver quando a gente falece o nosso corpo justamente são os nossos ossos e os nossos cabelos, no caso, né, os nossos pelos. Mas os ossos eles vão ter ainda mais antigos, né? Então é como se as pedras fossem os ossos da terra, né? Elas que dão a estrutura, o esqueleto de toda a vida, né? Tudo que existe orbita, né? Então as águas dos leitos dos rios, né, vão existir apenas porque tem ali uma concavidade, né, feita pelo povo mineral que vai dar essa estrutura para as águas fluírem. Assim também as montanhas, assim também a terra, né? Então as pedras vão ter esse caráter de estruturação, de sustentação de energia, mas também de sustentar as memórias da terra. E aí as memórias, elas podem ser acessadas como, né? Então imagina que a pedra, ela estava aqui e ela viu muita coisa acontecer, tá? Então quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aí a Claudinha, aproveitar, deixa eu dar as boas-vindas, né? A Ana, a Nanda, a Anabela, o Douglas, a Harry, a Fran e a Andresa que estão aqui comigo agora. Então imagina que a pedra já viu dissolver muitas coisas, né? Civilizações inteiras floresceram e morreram e a pedra estava lá, né?
Então, ela participou de muitas existências, ela viu muitas coisas acontecerem. Tudo isso está lá registrado na forma de energia, né? Os antigos maias, os antigos toltecas, registravam muitos dos conhecimentos em cristais, inclusive, né? A gente tem hoje em dia todo um conhecimento, né, da cristaloterapia, da litoterapia, que vai muito nessa direção, né? Um conhecimento mais moderno, que veio aí das ciências esotéricas, né? Mais da década de 70 para cá, mas a gente tem registros de usos das pedras e dos cristais por todas as culturas antigas, esse respeito, essa reverência, justamente por eles carregarem essas informações. Então, ela até fala, né, que ultimamente vem sendo descobertas muitas outras formas de usar os benefícios das pedras, dos cristais, para curas, né, e para benefícios. Ela fala que dentro da tradição da Ilha da Tartaruga, né, eles sempre usavam cristais de quartzo, por exemplo, para obter mais clareza, né? A clareza porque o quartzo ele vai justamente ser translúcido, né? E vai abrir, digamos assim, né, a nossa visão. Então, ele tem esse potencial de limpar a nossa visão, de abrir a nossa visão, de conectar a gente com esferas de energia mais elevadas, né? Então, as pedras elas são realmente muito poderosas, né? E os cristais também, né? Depois ela vai falar das pedras coloridas, né? As pedras coloridas nada mais são do que essas outras pedras que não são necessariamente cristais, né? Mas que também tem outros pigmentos minerais, né? Então a gente hoje tem conhecimento de que as cores nada mais são do que os diferentes elementos químicos que estão presentes nas rochas, nas pedras. Então pedras verdes, por exemplo, elas têm alumínio na composição, né? Pedras que têm mais ferro na composição vão ser mais avermelhadas, alaranjadas, amareladas. E por que que essas pedras curam, né? Por que que elas carregam energias? Porque cada elemento químico tem uma vibração, né? E aí então as pedras elas vão ser cheias de elementos químicos que têm a sua vibração particular e vão pulsar essa energia. Os cristais de quartzo, né, principalmente o silício na composição é uma das coisas que mais sobressai, né? E aí a gente vai ter vários entendimentos. Ela fala muito sobre isso, né? De que cada povo antigo, né? De que cada tribo sabia utilizar uma parte desse reino mineral, né? Então, algumas tradições utilizavam as pedras para ferver e tirar delas os pigmentos que faziam as pinturas, né? As pinturas rupestres das cavernas também elas eram feitas moendo algumas pedras, né? Coloridas e fervidas e aquela substância com alguma coisa oleosa, por exemplo, o sebo de algum animal, podia extrair o pigmento daquilo e eles utilizavam para fazer pinturas, para tingir panos, tingir roupas, e assim sempre foi, né? Na história de toda a humanidade, não apenas os povos indígenas, mas o pigmento mineral ele está presente em todas as coisas, né? Ela vai falar também de um outro uso muito interessante. Ela até conta uma história, né, de uma menininha de uma tribo que os caçadores da tribo se afastaram por muito tempo e não voltavam, né? Chegou o inverno, ela estava lá sozinha com a avó e começou a ter sonhos e o povo Pedra revelou para ela, falou assim, olha, vem aqui, né, na beira do rio que eu vou te ensinar quais são as plantas comestíveis, né? O que você pode tirar, quais são as pedras que você pode ferver junto com a sopa para liberar sais e minerais que vão ajudar na sua saúde enquanto não chega uma alimentação. E aí ela diz, né, que passa por um inverno rigoroso e consegue durante um mês até que chegam os caçadores, né, trazendo alimento. Então ela consegue sobreviver durante um tempo, né? Então o povo Pedra, né, ela fala como professores, são professores para os filhos da terra, né? Olha que bonito. Justamente porque eles vão ensinar a gente como utilizar a natureza, né? Então, meditar com pedras, segurar pedras, né? Ela fala muito sobre isso, né? Essa relação que a gente acaba tendo com o povo mineral, muitas vezes a gente está caminhando numa trilha e sente a necessidade de pegar uma pedra, de tocar, de sentir, aquilo vai revelando para a gente alguma sabedoria, né? Ela fala, inclusive, né? Não é errado tomar algo da Mãe Terra desde que você faça uma troca, né? Desde que seja dado algo em troca, você oferece um pouco de tabaco, planta uma árvore, ela deu alguns exemplos que você pode fazer.
Mas de fato nós todos estamos conectados, né? E principalmente quem trabalha com terapias, com xamanismo, com espiritualidades da Terra, acaba sentindo essa necessidade grande até de ter esses companheiros na jornada, porque justamente eles nos revelam informações preciosas, né? Eles nos ensinam, enfim, como se conectar com a natureza, porque eles são natureza bruta, vamos chamar assim, né? Pura natureza, é, né? Modificada aí pelas ações, né? Do clima, né? Então, de fato, as pedras carregam os registros e as memórias da terra. Não é à toa que dentro de uma cerimônia, né, de tenda de suor, sweat lodge, jinipi, temascal, tem vários nomes, o que é justamente aquecido para trazer o calor são as pedras. E diz que ao aquecer as pedras, elas liberam as suas memórias e a gente respira junto com o vapor que vem, né, das pedras aquecidas, e a gente está relembrando, né, também ativando. Ao entrar em contato com memórias antigas, a gente entra em contato com as nossas memórias antigas. Então, carregar, às vezes uma pedra que a gente está segurando tem milhões de anos e a gente nem sabe, né? Pelo menos centenas de milhares de anos com certeza tem, porque, né, tá presente aqui desde a formação dos tempos. Então, realmente é um ser muito antigo. Toda pedra, todo cristal, todo mineral é um ser muito antigo, né? E aí, bom, vão ter várias formas, né, da gente se conectar com o povo pedra, né? Ela dá alguns exemplos, né? A tradição Comanche, os guerreiros, né, utilizam as pontas de seixo, né, lapidadas. Outras utilizam os cristais para obterem visões, né? É, Aí ela fala que a avó dela, né, a vovó Tuíla, escreveu até um livro de como que a gente pode estudar as marcas específicas que tem algumas pedras, pedras comuns, né? Agora eu não estou falando de cristal, para conseguir entender, ouvir, né, saber, quer dizer, ouvir não, saber ler a história dessas pedras, né? Então ela até fala, ó, quem quiser, né, a Seneca Indian Historical Society, através desse livro você pode conhecer as marcas das pedras e, né, então tem pedras, por exemplo, que são furadas, que são pedras excelentes para proteção pessoal. Tem pedras, ela fala no livro Dançando o Sonho, né? De repente aquelas pedras que tem um risco assim no meio, ela chama de pedra do caminho sagrado, que são pedras que nos ajudam a encontrar o nosso caminho, né? É, pedras que são utilizadas por alguns xamãs, né, dentro da cerimônia da Iuwipi, que é uma cerimônia de cura, onde trabalha-se muito processos de vidência, né, que é uma cerimônia muito rara, né, muito praticada pelos índios Lakota, que hoje em dia quase não existe mais, é muito raro de acontecer, mas ainda existe, né, então as pedras também são utilizadas para esse tipo de despertar da clarividência, né? Não é à toa que a gente tem, até no inconsciente coletivo, essa. Opa, só um segundo. A imagem da bruxa, né? Com a bola de cristal, que justamente né, também é algo que as tradições celtas, né, nórdicas, também utilizavam muitos cristais para ampliar a visão, abrir a clarividência, né? Então, essa a famosa bola de cristal, né, ela não vem apenas dos ditados populares, né, ela vem de um conhecimento técnico, científico, eu poderia dizer, né, justamente porque as tradições ancestrais souberam utilizar a magia da natureza, né, souberam entender como usar os elementos e as pedras não são diferentes, né? Então ela vai falar, por exemplo, dos paiutes, né, que sabiam utilizar, extrair veneno de algumas pedras e. Ixi, o que está acontecendo? Um segundinho aqui. Só um segundo, pessoal. Ai, ai, ai.
Alô, alô? Peraí. Meu computador ficou... Como que eu fecho isso? Prontinho. Oi, pessoal, desculpa, caiu chá aqui no teclado e no mouse do computador e ele começou enfim, ficar desregulado. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Alguém dá um joinha aí? Sim, estamos te escutando, Gá. Tá, então vamos seguindo. Então os Paiute justamente estava trazendo, né, que eles sabiam extrair é, substâncias que poderiam ser ou veneno ou remédio em algumas situações, né? Então, quando essa carta sai, né, nas nossas tiradas, nas nossas leituras, o que ela traz? Ela justamente está mostrando que é chegado o momento da gente despertar algum tipo de conhecimento, algum tipo de memória, né? Então, esses registros que estão arquivados, né, muitas vezes não necessariamente nas pedras, mas nos registros acásticos, né, nos registros que estão de tudo que já aconteceu no planeta, né, na nossa vida, enfim, tudo isso tem uma memória, né? Então, quando a gente tira essa carta dentro de uma jogada oracular, né, ou a gente está fazendo um estudo de autoconhecimento e vai e sai o povo pedra. Justamente é esse convite para a gente acessar memórias, né? Olhar para montar o nosso quebra-cabeça pessoal, né? Às vezes tem informações que a gente não está pronto para revelar e de repente sai o povo pedra ali e nos convida, olha, acho que tem algum processo aí de rememorar, né? De lembrar de você, de quem você é, da sua infância, de algum aspecto que foi esquecido, às vezes de uma vida passada, né? Então, o povo pedra ajuda muito nesse processo de lembrança e de acessar conhecimentos registrados na natureza. Não necessariamente estamos falando de memórias pessoais, mas de memórias do que já aconteceu na Terra, né? É muito comum quando você vai em lugares antigos, históricos, e você só de se conectar, né, só de estar ali, colocar a mão naquela pedra, naquele muro, naquela porta, né, você acessar energias daquele lugar. É muito comum, isso não é digamos, uma capacidade exclusiva de pessoas com paranormalidades, com mediunidades. É uma capacidade de todos nós, né? Desde que a gente desenvolva. Então, se a gente vai num lugar histórico e põe a mão ali na pedra, por exemplo, né? Na parede e se conecta com o que já aconteceu ali naquele lugar, a gente consegue, né? Muitas vezes a gente acessa coisas agradáveis, coisas desagradáveis. Não é à toa que os ancestrais deixaram muitos legados em pedra, as pirâmides feitas de pedra, né? Porque sobrevive, né, ao ruir dos tempos. Então as pirâmides, os templos de pedras erguidas, né, utilizados pelos povos pré-célticos, né, ou proto-indo-europeus, né, como os menires, os dólmens, né, os megálitos, então como Stonehenge e vários outros que estão aí afora no mundo, né, em vários continentes, não apenas na Europa, são lugares que carregam muita memória, né? E a gente consegue acessar isso porque são nada mais, nada menos do que pura pedra, né? No máximo lapidada ali para conseguir obedecer uma geometria sagrada, né? Então, os círculos de pedras, por exemplo, eu tenho inclusive uma aula só sobre círculos de pedra, né? Quem tiver interesse, quem gostar desse assunto, no meu canal do YouTube, né? Aqui no meu canal, realmente, né, você pode acessar essa aula também, que é bem interessante, né? Onde eu converso com uma geobióloga que fala sobre o uso dessas pedras erguidas, né? E a função delas como portais, como calendários e vários outros usos, né? Bom, então outro aspecto que ela pode trazer para a gente é ajudar a gente a se concentrar nos nossos objetivos, a acalmar a nossa mente. Ela até sugere um exercício, né? Se você estiver nervoso, pega uma e ao segurar essa pedra, você começa a respirar e você começa a acalmar interiormente, né? Porque a pedra ela tem uma energia estável e quando a gente está em desequilíbrio,
a gente está instável. Então, segurar algo estável, como uma rocha, como um cristal, como uma pedra, e respirar por alguns instantes pode ajudar a gente a se equilibrar novamente, né? Na verdade, dá para fazer muita coisa, né? Com os cristais, com as pedras, tem muitos usos, tem especialistas nisso, né? Tem curandeiros que são especialistas na arte das pedras, dos cristais, né? De fato, elas são excelentes receptores de energia, mas também elas podem ser grandes emissoras de energia, né? De frequências. Então, tem cristais que são mais apropriados para finalidades introspectivas, outros mais yin, outros mais yang, né? Então é toda uma ciência muito bonita, né? Que dá as mãos aí com a sabedoria ancestral também, né? A sabedoria xamânica dos povos ancestrais, tá? Bom, muito bem. Então agora vamos caminhando. Nossa próxima carta é o Grande Espelho de Fumaça. O Grande Espelho de Fumaça, então tá aqui a imagem, né? E de um índio rezando o seu cachimbo sagrado e vendo justamente se formar na fumaça o rosto de uma mulher, né? Essa é a figura da carta. E aí vamos à poesia. Em meio à fumaça, vejo, olhando-me por sua vez, outro reflexo de mim. Espelho do meu eu interior. Quem és tu, se eu sou eu? Espelho do meu eu exterior. O que os outros veem? É a verdade do meu coração ou a vaidade humana? Então, o grande espelho de fumaça é um ensinamento que vai vir muito das tradições mesoameríndias, né? Então, da tradição maia e também da tradição tolteca, né? A tradição tolteca tem um ensinamento lindíssimo que ela não traz aqui no livro, mas que são os três espelhos toltecas, né? Que vai falar sobre o esfumaçado, que é exatamente esse que nós vamos mergulhar hoje, né? Mas também vai falar do espelho cristalino e do espelho rachado, né? Aqui, nesse livro, ela dá um foco na tradição maia através do grande espelho de fumaça. Então, a ideia do espelho de fumaça vai falar muito sobre a unidade e sobre a gente compreender que todos os reflexos são reflexos de nós mesmos, né? Então, quando a gente olha algo fora de nós, né, isso nada mais é do que um reflexo de nós mesmos. Quando a gente admira algo em alguém, nada mais é do que um reflexo de nós mesmos. Quando a gente critica, né, ou se incomoda ou se irrita algo em alguém, também a gente está, na verdade, se irritando, né, se incomodando com um aspecto que também existe dentro de nós. Porque se nós somos capazes de enxergar algo fora, é porque esse fora existe dentro de nós, né? Esse entendimento até que está amplamente difundido aí, né? Embora venha das tradições ancestrais, né? Acho que a gente, enquanto sociedade, a gente já está um pouquinho mais atento a esse ensinamento, né? Tem vários ditados populares, né? Exemplo, que ela até cita aqui um deles, né? Enquanto você está apontando o dedo para alguém, tem mais outros três sendo apontados para você, né? Então, uma série de ensinamentos populares até que falam sobre essa mesma verdade, né? Sobre essa verdade de que nós somos todos um, né? E que tudo o que a gente vê fora nada mais são do que aspectos do que a gente vê dentro. Aquilo que eu gosto e aprecio sou eu, aquilo que me incomoda também sou eu, né? Isso é muito bonito e isso, na verdade, é algo que a gente conhece tecnicamente, mas que a gente não consegue aplicar muito bem, né? Beijo, A gente você tá se com vontade? esquece, Você tira a né? minha punhazinha que Geralmente me a tranca, gente se por favor. esquece quando a gente está numa situação difícil com uma relação, principalmente, né? Aquela relação, na verdade, ela está fazendo o quê? Ela está trazendo à tona aspectos de nós que a gente precisa limpar. E aí a fumaça. Por que chama espelho de fumaça, né? Porque a fumaça ela vem como esse símbolo de que a gente enxerga a realidade através de véus, né? A gente não enxerga a realidade de forma limpa e clara. A gente sempre vai enxergar através de um filtro, né? Esse filtro é a fumaça, né? Então, poderia ser chamado o grande espelho do filtro, né? Dos filtros, mas é mais poético, é mais bonito, mais ancestral chamar de espelho de fumaça. Mas a nossa visão de mundo está muito totalmente relacionada a qualidade dessa fumaça, né? A quantidade de fumaça que tem entre eu e o outro, eu e aquilo que eu vejo,
né? Tanto que ela fala, se nós seres humanos olhássemos para todos os outros como os nossos reflexos, expressões únicas de nós mesmos, talvez a humanidade seria diferente. Os maias têm uma expressão que ela traz aqui no livro, que é a In Lakesh, né? Que ela não escreve aqui o nome, mas ela fala, eu sou outro você. Eu sou outro você é a expressão maia In Lakesh, né? Inclusive, eles se cumprimentavam dessa maneira, né? A gente tem registros históricos e também por tradição oral de que essa era de fato, né, uma saudação muito coloquial, muito utilizada por eles, né, justamente uma civilização muito avançada, justamente, né, trazendo esse entendimento, né, que eles realmente sabiam que todos os nossos encontros são aspectos de nós mesmos, né? Então, in Lakesh, eu sou outro, você é algo, né, muito bonito, né, que a tradição maia nos relembra. Então, outra coisa interessante, né, que ela traz aqui, se a gente pega um espelho e quebra ele, mesmo se eu pegar um pedacinho do espelho, ele tem a capacidade de refletir o todo, não é mesmo? Então, se eu pego um espelho grande e quebro ele em dois, eu vou ter dois espelhos. Se eu pego e estilhaço ele em 10, eu vou ter 10 espelhos. E se eu me olho, eu consigo me ver. Ou seja, a totalidade consegue ser refletida no pedacinho. Ou seja, o macrocosmo está no microcosmos. Por isso que, né, esse entendimento de que nós somos hologramas, né, de que essa realidade aqui são várias imagens, né, como se nós fôssemos fagulhas do divino, fagulhas do grande espírito, né, como se a grande unidade, né, fosse a realidade, fosse a grande unidade, Deus, a deusa, o grande cosmos, né? E ele se multiplica e se divide em múltiplas criaturas, em múltiplos seres, e esses pedacinhos contêm a imagem do todo, né? Então, de fato, isso também é um dos ensinamentos do espelho. Tudo aquilo que está refletindo, né, é apenas um pedaço, mas tem a capacidade de refletir o todo. O que isso significa? Tudo que existe na natureza tem ali os códigos, as chaves de tudo que existe. Então, uma pedra é uma parte da realidade, mas ela reflete o todo. Uma planta é uma parte da realidade, mas reflete o todo. Eu sou uma parte da realidade, mas eu reflito o todo. Você é uma parte da realidade e você também reflete o todo. Todas as nossas relações, todos os seres são partes, partículas de tudo que existe, mas também refletem o tudo que existe, né? Isso é muito bonito, porque isso nos conecta de fato, né? Tira de nós a ilusão da separatividade, né? Que é uma grande ilusão. A tradição do Oriente, né? As tradições do Oriente, a tradição budista, a tradição tibetana, vai falar muito sobre isso, né? Sobre a heresia da separatividade, né? Achar que eu e o outro não somos um, somos algo diferentes. E de fato, nós não somos, né? Então, realmente, né? Esse entendimento é muito bonito, né? A gente ter esse entendimento de que eu e o outro somos um de fato, não apenas na falácia, não apenas como um jargão, né? Mas realmente com essa compreensão, né, de que viemos de uma mesma fonte, somos pedaços, partículas e refletimos o potencial do todo. Então, quem somos nós para julgar o caminho do outro? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém, né? Quem somos nós, enfim? Ela até fala, né, da importância então da gente desenvolver a compaixão, né, que essa é uma das coisas mais bonitas que a gente pode desenvolver, porque a gente sabe que a dificuldade do outro, né, se o outro sou eu, então eu vou ter compaixão, né? Agora, se eu não me enxergo como unificado, realmente não vai fazer diferença. Abre espaço para um coração frio, né? Ela até cita algumas expressões, né, que, gente, isso, imagina, década de 70, 80, ela escrevendo esse livro, ela fala assim, é, nossa, inclusive tem algumas pessoas da espiritualidade que estão criando frases do tipo, ah, eu não vou ter compaixão com fulano porque ele que cria a realidade dele, né? Daí eu fico falando, nossa, já tinha isso na década de 70, 80, imagina agora, né? 2023. Porque isso tem muitas dessas frases, né, pseudo-espirituais, né, que utilizam algumas verdades, né, mas mascaradas de uma frieza, de um egoísmo, de uma indiferença, né? Então ela fala assim, não, se você falar que
né? Você não ter compaixão com o outro, porque utilizando o entendimento espiritual, não, ele que ele é responsável, ele que cria a realidade, né? Isso, na verdade, é uma frieza, né? E isso reflete, na verdade, a falta de evolução das pessoas que utilizam esse tipo de frase. Sim, somos todos responsáveis pelas nossas vidas, né? Somos co-criadores da nossa realidade, com certeza, mas somos um, né? Então, se o outro está passando por uma dificuldade, se o outro está tendo algum desafio que está, né? Enfim, eu sinto dentro de mim como um In Lakesh, como uma expressão do outro você, e compreendo que ele está num outro espaço, né, de consciência, num nível de consciência que talvez aquele desafio seja muito difícil para aquela pessoa, né? E que eu também já passei por aquele desafio, ou vou passar, inclusive na próxima carta que a gente vai falar, que é a morte do xamã, ela vai falar uma coisa muito interessante que eu já vou trazer aqui, porque tem uma relação bacana com essa parte do estudo, que ela fala assim que todos nós somos diferentes, mas o nosso desenvolvimento espiritual, né, os degraus que cada um de nós temos que passar são idênticos, né? Então todos nós vamos ter que passar por processos idênticos de desenvolvimento espiritual, ainda que sejamos diferentes, né? E eu acho isso muito bonito, né? E de fato é, né? É quase como se fosse assim, as lições que nós seres humanos temos que viver, né? Para caminhar no caminho de evolução são as mesmas, ainda que sejamos diferentes, moramos, né? Tenhamos toda uma configuração totalmente única e distinta, mas no fundo somos todos filhos de uma mesma realidade e vamos ter coisas que nos unificam, né? Inclusive os nossos desafios. Então, o grande espelho de fumaça também vai nos ensinar a gente a encontrar esse equilíbrio entre eu e o outro, né? Entre o que eu vejo fora é um reflexo do que eu vejo dentro, o que eu vejo de beleza fora é o que eu, né? E se eu vejo algo que me incomoda fora, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar o que está fora ou eu vou mudar o que está dentro? O espelho não tem condições de fazer isso, né? Se eu me olho no espelho e tem um aspecto que eu não gosto do que eu estou vendo, eu vou tentar modificar o espelho, né? Isso é uma total ilusão, né? Mesma coisa, não gosto do meu cabelo preto, gosto dele amarelo. Você vai lá e pinta no espelho porque é o que você vê. É porque de fato a gente não se vê, a gente só se vê quando tem algo que nos reflete, não é mesmo? Ou eu olho na água que reflete, numa superfície, num vidro, num espelho. Eu só consigo me enxergar a partir de um reflexo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Nós, seres humanos, só conseguimos nos enxergar a partir de reflexos. E não adianta mudar o reflexo, eu tenho que mudar aquilo que está emitindo a imagem. Então, isso também é uma chave para a gente compreender o espelho de fumaça, né? Se eu não gosto de algo na minha vida, né, que tá sendo refletida, não tem como eu mudar fora, eu preciso mudar dentro de mim, porque aí eu vou emitir uma outra imagem e aí eu vou poder ver algo diferente, né? Então, se tem qualquer aspecto da minha vida ou da minha realidade, a gente pode expandir dessa maneira, que eu não estou satisfeito, que eu olho e aquilo não me agrada, então eu posso fazer algo a respeito mudando dentro, né? E quando a gente está em harmonia com o nosso próprio ser, a gente vai sempre conseguir enxergar nos outros o reflexo da nossa própria beleza interna. Isso é maravilhoso, né? Então, quanto mais eu estou em paz comigo mesmo, quanto mais eu tenho virtudes dentro de mim, beleza, né? Ela fala muito sobre o caminho da beleza, mais eu vou conseguir identificar isso fora e, né, reconhecer porque vai estar refletindo, né? Então, nossa, o ensinamento dos espelhos talvez seja a chave para a gente curar as nossas relações, né? Porque é aí que a gente, geralmente a gente se enrodilha aqui, né? Aqui que a gente cai nas relações, né? Porque a gente começa a ver aspectos do outro que nos incomodam e não consegue lidar com aquilo dentro de nós. Então a gente sai fora, né? A gente prefere evitar, a gente prefere destruir o outro, enfim, né? A gente não consegue encarar isso e trabalhar dentro de nós, né? E devolver, como foi escrito aqui agora, né? Devolver em benevolência, em empatia, em compaixão, né? Bom, o grande espelho de fumaça nos ensina as pessoas a buscar as semelhanças e não as diferenças, né?
A raça vermelha respeita a família planetária e sabe o quanto é importante aprender as linguagens de todas as formas de vida, né? Então também esse respeito a todas as expressões possíveis, né? Respeito às diferenças, né? Aí ela vai contar uma história, né? Uma história bem bonita, né? Uma história até interessante do povo de Tikal, né? Os maias tiveram então um processo muito divino, muito sagrado, mas depois eles também tiveram um processo de decadência, né? Como muitas culturas antigas, Egito e outras, né? Tiveram ali um apogeu de sabedoria, mas tiveram aqueles dentro daquelas tradições que deturparam os conhecimentos, né? E levaram esses conhecimentos para um lado mais sombrio, né? Então ela vai trazer também a história, né, da chuva da montanha, né, que era o nome dessa indígena maia, e ela estava muito incomodada porque alguns sacerdotes maias estavam deturpando os conhecimentos sagrados e estavam fazendo sacrifícios humanos, né? De fato, a gente tem conhecimento de que um período da história dos maias teve realmente sacrifícios humanos, né? Então, um show de horrores, assim, né? Mas também teve um período muito luminoso, tanto que eles fizeram coisas maravilhosas, né? Desenvolveram matemática, ciência, astronomia, né? E aí ela conta a história de que ela estava muito preocupada com esse processo dos sacerdotes utilizarem mal o processo, e ela vai até uma anciã muito sábia, né? E chega lá, eles fazem um trabalho, né? Um ritual de visão para compreender, para enxergar o que estava acontecendo e ficam horrorizados, né? E aí a anciã sábia e velha e fala assim, olha, né? Não fica horrorizado com eles, porque eles estão refletindo sombras que existem dentro de nós, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, aspectos na sociedade que nos incomodam, aspectos na política, aspectos nos governos, aspectos no meio empresarial, no meio corporativo, não importa, né? Quando eu estou falando de coletivos, de sociedades, nada mais são, né, do que aspectos do que existe dentro de nós, só que somados, né? Então aquilo ganha à tona, as sombras ganham à tona, né? A gente viveu isso muito drasticamente, né, nos últimos anos aqui no Brasil, né, com todas essas disputas políticas que a gente viveu e ainda vivemos, né, muitas coisas relacionadas a isso. Então a gente viu um verdadeiro show de horrores, né? Falta de tolerância, falta de respeito às diferenças, uma série de coisas. Justamente porque isso estava onde, né? Essa sombra coletiva, ela nada mais é do que a somatória de uma sombra interior dos habitantes de um país, né? De um planeta, de uma civilização. Então, né? Qual que é o caminho de rápida resolução? É trabalhar dentro para você diminuir aquela quantidade de sombra que está sendo expressa lá fora, mas você trabalha em você para diminuir aquilo, né? Então ela conta essa história bem interessante e depois, né, que eles viram lá no ritual deles o que aqueles sacerdotes estavam falando, eles tiveram uma visão do divino, né, do Deus Sol, dizendo: fica tranquila que daqui a pouco eles vão enlouquecer, né, eles não vão aguentar esse caminho de deturpação das leis sagradas, né, e aí eles vão naturalmente a beleza, né, a beleza vai dominar. Então ela fala sobre algo muito bonito, né, que a gente precisa olhar para essas sombras que todos nós temos, integrar e abrir espaço, não deixar elas dominarem, né? A gente abrir espaço para que a beleza domine, senão, se a gente não reconhece as sombras, se a gente ignora os processos, né? Se a gente ignora as coisas que a gente vê e nos incomoda, né? Então, uma hora elas vão ganhar força, né? O Jung tem uma outra forma de trazer esse ensinamento, né? Que seria tudo aquilo que é inconsciente, que a gente não traz para a consciência, vai passar a governar a nossa vida, né? Tudo que eu não sei, né? Tudo aquilo que está lá, mas está ou seja, eu não tenho consciência, eu não consigo enxergar, não consigo trazer para a luz. Se eu não consigo fazer isso, provavelmente aquilo está me influenciando, né? Provavelmente aquilo pode estar, inclusive, dominando a minha vida, né? Então, a importância da gente olhar sim para as nossas sombras, né? Fazer o trabalho interno, as nossas sombras individuais, coletivas, e trabalhar firme para trazer, né, de volta o caminho de beleza. Então, ela fala, né, se você sai com essa carta, se você faz um trabalho oracular com um grande espelho de fumaça e ela sai numa leitura,
ela está dizendo, olha, é hora de tirar os véus, né, para você iluminar aquilo, né, e cada sombra que a gente remove revela um potencial de luz do nosso ser. Cada sombra que a gente vence, a gente conquista mais espaço para que os nossos talentos, a nossa capacidade brilhe, né? E isso também ajuda a luz do outro. Então, quando eu dou espaço para minha luz brilhar, eu convido a luz do outro a brilhar mais forte. E o contrário também, quanto mais sombrio eu vou ficando, quanto mais esfumaçado eu vou ficando, mais, né, eu estou colaborando para ter menos luz no mundo, né? Então a gente tem uma responsabilidade, né, sendo parte de uma teia com a nossa própria luz, né? Então ela fala, olha, talvez é hora de você começar a brilhar a sua luz e entender que a sua luz pode ser muito importante, né? O papel que você venha desempenhar, ele vai ajudar, né? Ele pode ajudar muita gente. Então é hora de fazer aflorar todo o seu potencial, começar a viver as suas verdades, parar de ser guiado pelos reflexos externos, né? Parar de ser guiado pelos reflexos daquilo que não é verdade, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é você, ou seja, pela fumaça do espelho. Será que aquilo eu estou guiando a minha vida por uma compreensão distorcida da realidade? Né? Então, o grande espelho de fumaça, ele sempre vai convidar para uma reflexão, para um olhar para dentro e falar: nossa, deixa eu iluminar as coisas, deixa eu abrir espaço para a luz, deixa eu recobrar aquilo que é real, né? Eu não vou, então, se tem algo que está me incomodando fora, eu vou modificar dentro. Se tem alguma relação que está me perturbando, né, em algum aspecto da minha vida, provavelmente eu estou, né, trabalhando aquilo, né, estou vivendo aquilo de alguma maneira dentro de mim, né? Então, e aí eu tenho condições de transmutar isso, né? E, por último, enxergar luz e sombra como facetas de uma mesma e necessária evolução, né? A luz e sombra como partes, né? Sendo o caminho da beleza adversário, digamos assim, desses medos, dessas sombras, né? Então, os reflexos que não nos agradam podem ser dignos adversários que nos ensinam a usar o nosso potencial e a crescer, né? Bem aquilo. Então, aquilo que me incomoda me instiga a crescer, a transformar, a mudar, a evoluir, né? O processo, podemos aprender muito com os nossos próprios lados sombrios. O processo contínuo de tentativa e erro acaba nos ajudando a encontrar a verdadeira imagem do nosso ser. E aí ela termina, para mim, a chave do capítulo, né, tá aqui, né? Então, qual é a imagem verdadeira do meu ser, né? Eu vou me guiar minha vida baseado em qual imagem? Qual imagem eu tenho de mim mesmo, né? Eu estou sendo guiado pelas imagens externas. A gente está num momento também de sociedade muito guiado pela imagem, onde você não precisa ser, você precisa apenas parecer ser que já está tudo bem, não é mesmo? Né, nesse momento histórico que a gente vive de mídias, de Instagram, de Facebook e de outras, né, de outras mídias sociais, onde basta você saber usar uma boa tecnologia, criar uma situação ilusória, você cria, isso na verdade é o quê? Um grande espelho de fumaça, né? A gente passa horas do nosso dia olhando um espelhinho de fumaça, olhando imagens, olhando celular, olhando coisas. Aquilo é a realidade ou é algum reflexo da realidade? É uma partícula, né? Então, se eu olho uma imagem toda trabalhada lá, aquilo que é real mesmo, né? Eu vou focar minha atenção numa imagem externa de algo que não é real? Ou em outras palavras, né? Você está com calor e fica olhando a imagem do fogo, o reflexo do fogo no espelho. Ou você vai para a fogueira se aquecer? O que que é mais gostoso? O que que é real? É ir para a fogueira. Se você está com frio, você vai para a fogueira se aquecer, né? Vai para um lugar quentinho. Não adianta você olhar para a imagem do fogo e achar que vai se aquecer. Então, esse momento histórico que a gente está vivendo, ele está utilizando muito o jogo dos espelhos, o jogo dos espelhos esfumaçados, né? E a gente tem que ser muito íntegro, né? E ter essa capacidade de olhar para dentro para encontrar realmente a verdadeira imagem do nosso ser, porque ela é definitiva, ela não vai mentir, né? A verdadeira imagem do nosso ser interior, que é o divino, né? Então, essa carta, ela é muito especial, né? Sobre esse aspecto
da gente se trabalhar, da gente cultivar as nossas relações, né? É uma carta que não é muito agradável de tirar, né? Você tira o espelho de fumaça e fala assim, nossa, lá vem, né? Porque você sabe que você tem que fazer um shadow work aí, né? Um trabalho de sombra para você realmente se iluminar, ou tem algum aspecto que você está lidando na sua vida e não está compreendendo bem. Talvez uma interpretação equivocada das coisas. Então vamos tirar essa fumaça da frente, dos olhos, para eu poder enxergar a realidade, a verdadeira imagem do nosso ser. A próxima carta é uma carta muito profunda, é até longa, né? É uma das cartas com mais páginas escritas, né? Geralmente tem 2, 3 páginas, essa tem 5, né? Sete páginas para descrever a morte do xamã, que é a próxima. Então, vou começar lendo aqui. É essa imagem de um xamã com uma cara meio pintada, meio branco, né? Tem uma imagem de um morcego tatuado na testa dele, né? Que é um animal muito ligado. Ela vai falar, inclusive, no capítulo, né? Do ritual do morcego, enfim. Mas vamos então à morte do xamã. Avô, peço a morte para as partes de mim que não ouvem nem falam a verdade, que são cegas demais para ver. Avó, dá-me a luz de novo, com amor como meu guia, a verdade e a beleza como meu caminho, sem nada a ocultar. Bem lindo, né? Então, a morte do xamã, né, que tem a palavra-chave morte e renascimento, vai falar então sobre os aspectos de morte em vida. Não é uma carta que vai falar da morte literal, né? Ah, a pessoa morreu. Não, né? Ou você vai lá, tira a carta, a morte do xamã, nossa, a morte está se aproximando. Não, não é esse tipo de morte literal. Estamos falando de morte de aspectos do nosso ser que não servem mais, de aspectos que concluíram seu ciclo e que é hora de ir, né? E por que que ela traz? Ela poderia simplesmente ser a carta à morte, né? Igual no tarô, no tarô tradicional clássico tem a carta da morte, não tem? Que vai ter inclusive alguns simbolismos parecidos com esse daqui. Mas por que que ela faz questão de trazer a morte do xamã? Porque nada mais é do que a morte para o xamanismo, né? A morte dentro dos processos xamânicos, por assim dizer, vai falar da morte desses aspectos do nosso ser que não servem mais e que estão ocupando espaço morto que precisa sair para que libere espaços de vida, né? Então, indo na sequência, né? Não é à toa que ela traz essa carta bem na sequência do espelho de fumaça. Por quê? Porque justamente quando a gente identifica um aspecto do nosso espelho de fumaça que não desagrada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse aspecto. E o que é a morte se não uma grande transformação, né? Então, a morte do xamã, ou seja, a morte através dos processos xamânicos, é aquilo que nos convida a morrer para os aspectos que não me preenchem da verdade, né? Então, se eu estou vivendo uma ilusão, que eu possa morrer para a ilusão e nascer para aquilo que é verdade, né? Se eu estou vivendo, né, se eu tenho um hábito, um vício, né, ou seja, que já é um desequilíbrio do meu caráter, né, um desequilíbrio de alguma coisa, eu preciso transformar isso, eu preciso que aquilo morra, né? Se eu tenho inveja, se eu tenho qualquer tipo de defeito, de vício, né, de aspectos do meu ser sombrios, eu preciso realmente que aquilo seja transformado. E o que é um xamã, senão uma pessoa que dedicou integralmente a sua vida para descer nas suas próprias profundezas, fazer profundamente o seu trabalho de sombra, né, para ser capaz de lidar com a luz e de saber discernir o que é real, o que não é, o que é luz, o que é sombra, né? Então ela traz um ensinamento muito bonito, inclusive, né, do porquê que o xamã é o ser que é, porque é alguém que vai, né, olhar bem fundo para suas profundezas e vai ser capaz de vencer, de transcender essas sombras, e justamente porque conseguiu vencer as suas próprias sombras, ele é capaz de vencer a sombra alheia, né? Seja essa sombra um feitiço maligno, qualquer tipo de mau uso das leis sagradas universais, mau uso da magia, mau uso das forças da natureza.
Para conseguir fazer isso, tem que ter enfrentado dentro de si as sombras. Por quê? Porque não existe nada lá fora, é o grande espelho. Então, se eu conseguir vencer as minhas sombras internas, eu consigo vencer as sombras do mundo. Se eu conseguir curar as minhas feridas internas, eu consigo curar as feridas fora de mim. Por isso que ela fala que o melhor tipo de xamã é o curandeiro curado, né? Por quê? É aquele que já curou aquelas feridas, ele já entende o caminho mas ele foi lá nos infernos, né? No seu inferno pessoal, ele viveu aquela dor, ele passou por aqueles processos, ele volta para contar a história e para apontar o caminho para sair de lá, né? Isso é um xamã. O xamã é alguém que morreu muitas vezes para os seus aspectos sombrios, para os aspectos que não servem mais, aprendeu a morrer e conseguiu voltar e consegue sustentar essa energia e consegue ajudar as pessoas nos seus processos de morte, né? Tanto que ela diferencia as tradições do caminho vermelho, né, dos povos indígenas norte-americanos, principalmente, eles têm dois nomes para falar dos processos de cura. Então, o curandeiro é diferente do xamã, tá? Todo xamã é também um curandeiro, mas nem todo curandeiro é xamã. E ela vai trazer essa diferença aqui no livro. Ela mesma fala que ela demorou um pouco para aprender isso, mas ela entendeu, né? Por quê? O que é o curandeiro segundo James Sams no livro As Cartas do Caminho Sagrado? É uma pessoa que sabe utilizar as forças da natureza para promover curas, né? Sabe usar as ervas, sabe usar as pedras, sabe usar as forças da natureza, né? Que é algo muito, muito bem-vindo, né? Muito maravilhoso, então, de muita utilidade, né? Então, a gente pode sim ter muitos curandeiros, terapeutas, né? Temos muitos, e que bom, porque realmente é algo benéfico saber usar as forças da natureza em benefício da cura do outro, né? Mas o xamã não é necessário, quer dizer, é também um curandeiro, mas ele é aquele curandeiro que, além de saber utilizar, manipular as forças da natureza, saber usar ungüentos, ervas, poções, pêndulos, cristais, energias, etc., consegue ir fundo nos processos sombrios, consegue entrar na caverna escura da morte, né? Não tem medo, né? Conseguiu vencer os seus próprios medos, né? Então, inclusive, ela utiliza a palavra, né, vencer os medos como um atributo dos xamãs, né? Nós temos muito medo, né? Nós temos medo de morrer, nós temos medo de ficar sem as pessoas que a gente ama, a gente tem medo de não ter dinheiro, a gente tem medo de. Temos muito medo, somos humanos, normal, né? Vivemos numa realidade um tanto quanto distante, né, do espelho essencial, então a gente vive com muitos espelhos de fumaça, isso nos distancia um pouco da verdadeira imagem do nosso ser, né? Então a gente realmente acaba vivendo com muitas contrações, muitas aflições, justamente porque a gente se distanciou da nossa imagem real, né? Então, mas quem seriam então os xamãs, segundo James Sams no livro As Cartas do Caminho Sagrado? Aqueles que conseguiram vencer todos os seus medos, talvez, se não todos, mas muitos deles, né? E conseguem então voltar para ajudar a fazer essa passagem de renascimento. E aí eu trago uma contribuição que é assim, né? Todo mundo quer renascer, mas poucos querem morrer, né? Então a gente quer um novo, às vezes quer um novo emprego, às vezes quer um novo relacionamento, quer uma nova forma física, quer um novo padrão de pensamento, quer um novo padrão de equilíbrio emocional, a gente quer um monte de coisa, quer um novo. Mas para chegar ao novo tem que morrer o velho. Isso é tão básico, né? A gente todo ano novo a gente repete, né? Esse entendimento do ciclo vem à tona, que o ano novo possa levar, né? Mas, gente, num dia, né? Num instante de uma respiração, a gente tem aquilo que entra e aquilo que sai, né? Em um dia a gente tem o sol que se põe, o sol que nasce, né? Num mês a gente tem, enfim, os ciclos de vida, morte e renascimento, eles estão acontecendo do micro ao macro, do ínfimo instante até o grande ciclo, né? Então, na verdade, o que a gente vive, a própria vida já é um ciclo de vida, morte e renascimento constante, né? A vida em si já é um ciclo de vida e morte e renascimento. E ela inclusive diz, né, que essa carta, né, a morte do xamã não está falando só de xamãs, né, no sentido literal, de pessoas que dedicam as suas vidas
né, para fazer esses processos de travessia, de morte interna e guiar as pessoas nos seus processos de morte. Mas sempre que a gente lida com os nossos medos, com as nossas sombras, com essa atitude de transformação ativa, eu quero transformar, eu estou trabalhando, né? Eu estou acendendo dentro de mim esse conceito da morte do xamã, né? Então, quanto mais eu trabalho a morte do xamã, mais eu me liberto dessas sombras e mais eu me ilumino, e mais eu me transformo, e mais eu me empodero, né? Por isso que acredito eu, né, que esse esse personagem do xamã, ele é muito cobiçado, digamos assim, né? E muito temido, mas também muito cobiçado porque traz uma figura de poder, né? Mas ela vai falar isso aqui no livro. Mas muitos dos que se intitulam, dos que trabalham com isso, inclusive, né, e falam dessa maneira, não sabem exatamente o que é isso, porque não fizeram essa travessia profunda, né? Então é quase como se é o que eu falei, quer renascer, quer os brilhos do renascimento, mas não quer a noite escura da morte, né? Então é como se o sol, quer sempre sol, né? Mas não quer que a noite chega, né? Então não descansa, então não faz essa entrada para dentro, né? Então, né, ela vai falar muito sobre isso, né? Nem vou me aprofundar tanto nesse processo, porque eu acho que já está bem óbvio, né, essa questão do xamanismo como um caminho muito deturpado, né? As pessoas acabam enchendo a boca para falar sobre isso, né? Se intitulam, etc., mas não fazem o caminho interior, né? Então a gente está vendo muito exemplo disso aí fora, né? É, mas ela também vai trazer outros aspectos do que é xamanismo, né? Justamente seria também essa capacidade de falar com os espíritos, de comungar com outros aspectos da criação, né? Ela vai falar também do processo de iniciação xamânica natural, né? Que geralmente a morte do xamã ela já acontece com essas pessoas que vão ser xamã de 1 aos 7 anos de idade, né? Geralmente acontece alguma coisa que vai marcar psicologicamente aquela pessoa, né? Então ela fica um tempo explicando como que nas tribos norte-americanas eles lidavam com essas pessoas, né? E isso realmente é algo muito bonito porque a gente tem na nossa sociedade moderna contemporânea, né? Não indígena, digamos assim, pouquíssimo espaço, agora está tendo mais, mas em geral pouquíssimo espaço para pessoas que apresentam esses perfis, né? De mediunidade, de habilidades profundas, né? De trabalhar com a natureza, né? Ou passaram por crises, por mortes muito profundas desde muito cedo, né? E aí não tem a personalidade exatamente igualzinho, né? O mainstream, né? O que a sociedade fala como normal, né? Então geralmente, essas pessoas na nossa sociedade não indígena, a gente trata com remédio, trata com manicômio, trata com uma série de coisas, né? E nas sociedades indígenas, geralmente não. Existe espaço para trabalhar essas sensibilidades, né? E uma dessas sensibilidades, inclusive, pode ser um xamã em potencial que está ali, né? Em transformação, em desabrochar, mas que se não for, né, guiado por uma pessoa experiente, né, pode acabar sendo uma pessoa, né, um louco, vamos chamar assim, né? Então, muitas das pessoas que têm aí visões, né, uma série de coisas, nas sociedades indígenas, aquilo vai ser tratado de forma natural, né? Essas pessoas vão ser acolhidas, vão ser treinadas para desenvolver esses dons, talentos e habilidades. Né? Na nossa sociedade moderna, em geral, não, né? Essas pessoas são tratadas ou com remédios ou com normativas rígidas, né? Não, vai, se encaixa, né? E muitos de nós talvez já passamos por isso, né? Se vocês estão aqui interessados nessas leituras é porque talvez tenham aí empatia, né, e experiência de vida com esses temas também. Então pode ser que você seja uma delas, inclusive, né? Mas de fato é que de- é, esse entendimento, né, das forças espirituais, né, de lidar com o sagrado, de lidar com o oculto, né, de uma outra maneira, sempre foi objeto dos xamãs e lidar com as forças da morte também, né? E só que agora, felizmente, as coisas estão tendo mais espaço, a sociedade está mudando, né? O nível de compreensão está cada vez mais aberto, né? A gente não está vivendo aí uma inquisição, né? A gente ainda tem muitos preconceitos, muitas coisas, mas estamos num outro momento de consciência, né?
Bom, então se a carta A Morte do Xamã sai, ela vem nos advertir que estamos passando por um fim de um ciclo, uma morte está se anunciando. Como eu falei, não é uma morte literal, é uma morte simbólica, né? Ou está nos chamando a atenção para que eu aprofunde nos meus processos de morte. O que será que eu preciso, o que precisa morrer em mim para caber mais vida? O que precisa morrer em mim para eu viver, né, verdadeiramente? O que precisa morrer em mim agora para que eu desabroche os meus potenciais? O que eu precisa morrer em mim agora para que eu seja, enfim, mais feliz, né? Que tipo de processo precisa acontecer para eu permitir mais consciência na minha vida, né? Então, tudo isso são aplicações da morte do xamã, né? Ela fala uma coisa muito bonita, né? Sempre que você deixa suas velhas autoimagens morrerem, você estará criando um terreno fértil para semear novos eventos e mais estimulantes em sua vida, né? De fato, né? É aquilo que eu falo, se eu deixo morrer o velho, aí sim eu tenho condições de ter o novo. Né? Então, se eu deixo uma autoimagem, e essa coisa da autoimagem é uma das coisas mais poderosas, né, que a gente pode trabalhar dentro desse processo de desenvolvimento pessoal. Por quê? Aquilo que eu consigo conquistar e trabalhar na minha vida está diretamente ligado à minha autoimagem, né? Então, se eu tenho uma imagem de mim mesmo como um ser X, provavelmente o que eu vou viver é X, né? Então, se eu acho que se eu tenho uma autoimagem de ser fracassado, eu vou viver fracasso na minha vida. Se eu tenho uma autoimagem de tristeza, né? Ou se eu tenho uma autoimagem, está muito ligado às crenças também, né? Com certeza. Mas quando a gente fala de autoimagem, é algo muito mais profundo. Por quê? É como se fosse o DNA daquilo que eu vou pensar, daquilo que eu vou sentir e daquilo que eu vou agir, manifestar. Então, a autoimagem é uma das coisas mais profundas que a gente precisa sempre estar transformando, né? Autoimagem de não ser capaz, autoimagem de ter isso, mas não poder ter aquilo, autoimagem de, sei lá, de não ser digno, de não ser merecedor, autoimagem de... A gente tem muitas que são clássicas do ser humano, né? Porque como ela fala, nós somos iguais, né? Iguais, porém diferentes, mas essas... Geralmente a gente cai nas mesmas autoimagens, né? Ah, não mereço isso. Ah, não sou não sei o quê. Ah, nasci para fazer tal coisa. Tudo isso é autoimagem, né? Então, se eu deixo a morte do xamã acontecer dentro de mim, o que vai acontecer? Elas vão morrer, essas autoimagens que não são reais, que não servem mais, vão morrer para que novas autoimagens melhores e maiores aconteçam, ok? Bom, estamos então caminhando para a nossa última carta do dia. Opa, deixa eu abrir aqui. Que é a hora do poder. Deixa eu só tomar um golinho de chá, que já virou água. Que vai trazer um aspecto um pouquinho mais, não tão profundo, né? Essa carta da morte do xamã ela é bem profunda. Só estou aproveitando, dando uma olhadinha no nosso chat aqui, se tem alguns comentários. Algumas pessoas entraram, saíram, agradeceram. Maravilha. Bom, então, hora do poder. Tá aqui a carta, né? É uma pessoa assim com o sol radiante, esticando as mãos, né? Num gesto de abertura. E eu acho bem interessante essa carta, nem tanto pela hora, mas pela palavra poder, que ela vai ressignificar muito bem aqui nesse capítulo, tá? Então vamos lá. Ó hora sagrada que religa meu espírito com o todo. A Mãe Terra me torna pleno, pleno de corpo e alma. Cantarei a canção do espírito, serei um só com tudo. Partilharei minha energia com todos que encontrar. Estarei servindo a todos, como a terra, a lua e o sol. Nossa, que coisa linda. Então, hora de poder ou ritual da alegria. Aí você fala assim, nossa, como assim, né? Por que ela associa poder à alegria, né? Então, quando ela fala de poder, e eu vou começar por esse, para mim, que é o aspecto mais interessante do capítulo, que ela justamente, o poder nada mais é do que aquele momento que a gente está se sentindo pleno das nossas capacidades, está sentindo entusiasmo, potencial de vida,
querer fazer as coisas, poder ampliar, poder expandir, poder ser, poder fazer, né? E essa sensação de poder, então, é uma sensação de estar preenchido com aquilo que nós somos, né? Com um fogo interior que nos leva a conseguir fazer aquilo que a gente almeja. E isso é alegria. A alegria é um estado que advém de quando a gente está preenchido de nós mesmos, né? Com essa capacidade de fazer, de ser talentoso, de expressar aquilo que a gente tem dentro, nossa verdade, nosso coração, né? De ser quem a gente é. Geralmente, quando a gente está sendo quem a gente sente alegria, né? E a alegria, então, é um sentimento muito maravilhoso, que é um grande diagnóstico do poder, né? Com alegria parece que a gente vai muito mais além, né? Eu já li e estudei isso, inclusive, né, na universidade, né, no curso de terapias integrativas, que uma das frequências mais bonitas da cura é a alegria, né? Então, a alegria a gente sabe que ela ajuda o sistema imunológico a funcionar melhor, né? Ela ajuda quimicamente o nosso corpo a fluir melhor, ela alivia sintomas de estresse, ela uma série de coisas. Por isso que tem terapia do riso, tem os doutores da alegria que visitam os hospitais, né? E dá mais sobrevida para as pessoas. Por quê? Porque a alegria é esse sentimento contagiante que é poderoso, né? Então, poder e alegria são sinônimos, né? Muito diferente do conceito de poder que está aí fora, né? Ah, os poderosos, né? Então, poderoso a gente imagina geralmente o quê? Uma pessoa com grande poder aquisitivo, muita fama, né? Ou poder político, ou poder executivo, né? No sentido de fazer coisas, mas com a lente, com a fumaça, né? O espelho de fumaça da sociedade moderna, ocidental em especial, né? Capitalista, etc, etc, etc. Mas não é esse poder que as tradições nativas falam. Poder é poder ser, poder fazer, poder sentir, poder viver, tá? Então, o que seria a hora de poder? A hora de poder é esse momento no dia, no meu ciclo interior, porque cada um de nós tem um ciclo interior, tem um sistema biológico, tem um organismo, né? Tem uma forma de funcionar. Então, a hora de poder é esse momento onde eu estou mais conectado, onde eu consigo acessar muito mais as minhas habilidades, as minhas potencialidades. E a minha é diferente da sua, né? Cada um de nós tem um horário de poder. Só que para a gente entender o nosso horário de poder, a gente precisa estar o quê? Conectado com a natureza, conectado com a terra, né? Tem pessoas que falam por aí que o horário de poder é o horário que a gente nasce. Na tradição xamânica não é bem assim. A hora que a gente nasce é uma hora especial, sim, né? O dia do nosso nascimento, o horário do nosso nascimento tem sim potencialidades, mas o horário de poder é aquela hora do dia em que eu me sinto muito mais conectado, muito mais empoderado de quem eu sou, né? Com mais energia. Tem momentos do dia que parece que a gente tem pouca energia e tem momentos do dia que a gente tem mais energia. Claro, isso vai depender dos meus hábitos alimentares, se eu dormir, se eu não dormir, se eu descanso, como é que está a minha rotina, como é que é meu trabalho, tudo isso vai costurar, né, a forma como a gente se sente. Mas, em geral, mesmo se eu estiver me alimentando super bem, descansado, tranquilo, nananã, eu vou ter um horário do meu ciclo que é mais poderoso do que outros. E geralmente ela ensina que são díspares 12 horas, né? Geralmente o meu horário de poder, por exemplo, se o meu horário de poder é às 7 da manhã, provavelmente o meu horário de fraqueza vai ser às 7 da noite, né? Geralmente é assim. Mas para que você consiga compreender o seu horário de poder, precisa fazer esse processo de se conectar primeiro com o quê? Com você mesmo, né? E depois com a natureza. Então ela conta a história dela quando um dos grandes mestres dela, que é o Joaquim Muriel Espinosa, né? Que é um cara, um xamã muito poderoso, né? Já faleceu, a Jamie também já faleceu, mas que foi um dos que ensinaram a Jamie, né? No caminho dela. Um dos exercícios foi levar ela, né, para ficar lá desde as 2 da tarde, né, numa espécie de busca da visão, sozinha lá no penhasco, né, na montanha, para ela observar o ritmo dela, como é que ela estava, o momento que ela se conectava, né? Então,
ela entendeu que o horário de poder dela era lá à noite, etc, né? Porque ela ficou lá um tempão e quando ela começou a se conectar e ela percebeu, né, que era o momento, era aquela hora que ela estava com as suas habilidades de conexão com a vida muito mais latentes, né? E todos nós temos esse horário. Algumas pessoas se sentem mais produtivas à noite, outras de manhã, outras de madrugada, né? Também tem a ver com isso, aquele horário que a gente se sente mais produtivo, mais criativo. Sim, tem a ver com isso também, né? Mas como eu falei, às vezes isso pode estar muito sugestionado, contaminado pelos nossos hábitos, né? Então, quando a gente desliga o nosso relógio biológico, se afasta do nosso relógio biológico, a gente se enfraquece, né? Então, esse capítulo ele também vai nos lembrar disso, né? Da importância da gente estar conectado com a gente mesmo, com o nosso ritmo interno, com o nosso relógio biológico, né? Em harmonia com a natureza, para a gente poder sentir e perceber os momentos de mais conexão, né? É, e isso também é muito interessante, né? Momentos em que eu me sinto mais energizado e menos energizados, né? Horas em que eu tenho mais energia, que eu tenho menos energia. E passar a cultivar isso, né? Aproveitar esses momentos para fazer o quê? Celebrar a vida, desfrutar, expressar o seu ser. Tanto que a aplicação dessa carta é justamente, né? Ela vai falar de rituais de alegria, ou seja, o que eu faço na minha vida que me traz poder e alegria, né? Que é uma outra forma da gente interpretar esse estudo aqui da hora de poder, né? Exemplo, toda vez que eu pego o meu tambor, agora estou dando um exemplo pessoal, pego o meu tambor, toco e canto, isso para mim me traz poder e alegria. Aí eu falo assim, tá, mas quantas vezes eu faço isso no meu dia? Ah, nenhuma. Ué, então tem alguma coisa errada aí, né? Ou, eu adoro, né, mexer com as plantas do meu jardim, me traz um poder, me traz uma alegria, me traz uma sensação de conexão, né, com a natureza, me faz tão bem, me acalma. Ótimo, é uma ação de poder, é um ritual de alegria, que é a segunda, né, o que explica essa carta. Mas quantos rituais de alegria, então, você preenche no seu dia a dia? Ele fala assim, uma vez por mês, né? Nossa, então tá perdendo uma grande oportunidade, né? Em geral, nós fazemos isso. A gente se desempodera porque a gente retira da nossa vida, do nosso cotidiano, os nossos horários de poder, os nossos horários de autocuidado, de fazer aquelas coisas que a gente ama, que enche o tanque, né, do nosso coração, né? Então, cada um tem os seus rituais de empoderamento, que são rituais de alegria, né? Para mim, ouvir música é um ritual de alegria, assistir uma boa palestra é um ritual de alegria, ler um bom livro é um ritual de alegria, né? Ter uma boa conversa com uma pessoa que eu gosto, né? Com amigos é um ritual de alegria. Cuidar da natureza, cuidar da horta, cuidar, né? Enfim, fazer cerimônias é um ritual de alegria, né? Então, né? E tudo isso é fator de celebração. A vida é uma grande brincadeira, né? A vida é uma grande alegria, né? Então a gente precisa abrir espaço para celebrar também, né? Então os rituais de hora de poder são rituais de alegria, de celebração, né? A nossa sociedade, ela é muito focada em trabalho e pouquíssimo em celebração. E aí o que que a gente faz? Trabalha, 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 trabalha. E quando vai para a celebração, vai de uma forma violenta. Por quê? Porque a gente não traz a celebração, a gente não dilui a celebração. A gente trabalha, 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 aí vai celebrar, aí extravasa. Ai, preciso extravasar, preciso de alegria. Aí a gente vai para a alegria de uma forma desequilibrada, né? Aí a alegria, ela deturpa e vira uma outra coisa, né? Vira uma euforia. E euforia e alegria não são a mesma frequência, certo? A alegria, sim, ela é contagiante, ela é forte, ela é plena, ela é luminosa. A euforia, ela tem um pouco de luz, mas ela tem um tanto de agressividade. E ela é muito forte, mas ela acaba muito rápido também. Por quê? É como se ela queimasse esse fogo de uma forma muito impetuosa. Ela queima muito rápido. E aí, quando a gente queima muito o fogo da alegria, a gente começa a entrar em contrastes, né? Porque na natureza é assim, se a gente foca muito no negócio e gasta tudo de uma vez, a gente fica sem, né? Então a gente vai para a tristeza. Então a gente se desempodera, a gente enfraquece, né?
Então, a gente fica muito ainda perdido, né, como sociedade nesse sentido, porque a gente não celebra, a gente não respeita os nossos horários de poder, os nossos horários de poder. De repente eu descubro que meu horário de poder, sei lá, era às 3 da manhã. Mas eu não posso, porque eu não vou dormir, eu tenho que acordar cedo, porque às 7 da manhã eu tenho que estar, né? Então a gente começa a entrar numa rotina que não é respeitosa com os nossos ciclos naturais, né? Então tem uma série de coisas aqui que a gente pode trabalhar com essa carta, né? A questão do nosso ritmo interno, a questão da nossa atitude perante os momentos de celebração da vida, o quanto eu estou conectado com o meu corpo, com o meu ritmo biológico e com a natureza, se eu consigo abrir espaço para aquele momento que é a hora de poder do meu dia, onde eu me sinto mais conectado, mais fortalecido, né? Com as minhas habilidades mais latentes, os meus potenciais à flor da pele, isso tudo é a hora de poder, ok? A força vital está à sua disposição, esteja consciente desta fonte perene, ou seja, não vai embora, e não desperdice esse precioso maná, né? Maná é essa energia vital que pulsa dentro do ser humano, com lamentos, com indecisões, então outro ensinamento, né? Então para de desperdiçar a hora de alegria, para de desperdiçar a vida, para de desperdiçar a vida com coisas que não servem, né? Com lamúrias, com indecisões, com lamentos, e celebre, né? Então, celebração da vida, procure atividades que lhe dão alegria, descubra qual é a sua hora de poder e alimente os talentos que lhe permitem desenvolver todo o seu potencial. Essa é a sua hora. Ela termina assim, tá? Então, de fato, um capítulo lindíssimo também, né? Às vezes a gente para e olha as cartas do Caminho Sagrado e fala assim, ah, essa aqui, nossa, essa aqui é maravilhosa, essa aqui é linda, né? Me trouxe tantos insights, a gente passa meio batido por algumas cartas, né? Eu falo por mim, a Hora de Poder era uma carta que eu gostava, mas eu não achava que ela era tão profunda assim, né? E a hora que eu comecei a entender, falei, cara, não, ela tá falando de coisas muito, muito preciosas, né? Ela não está falando só de achar um momento no dia em que está mais gostosinho e beleza. Não. Ela vai falar de toda essa complexidade que a gente abordou aqui. Tá bom? Então eu queria agradecer para quem esteve comigo aqui online. O que eu vou fazer agora é abrir para as nossas perguntas, para as nossas partilhas, né? E vou parar a gravação. Então, quem está me assistindo pelo YouTube, fica meu abraço. A gente está indo para a nossa última leitura, né? A gente só vai ter mais uma e aí a gente encerra a leitura das cartas do Caminho Sagrado. Você pode acompanhar todos os vídeos, né? As edições anteriores no canal do YouTube Gabriel Ocean. E provavelmente, né, o nosso grupo do Telegram, que é onde a gente partilha a sala do Zoom, né, para poder assistir ao vivo e fazer perguntas. Provavelmente a gente vai manter o grupo e vai dar sequência a algum outro livro que eu ainda estou sonhando qual vai ser, ok? Deixa eu parar aqui. Muito bem.